Eu acho que tá certo aqui na câmera, não sei, mas hoje eu quero falar um pouco a respeito de desacelerar. É algo que eu luto bastante. Eu tô num momento da minha vida que eu quero fazer diversas coisas e parece que eu não consigo fazer e nem realizar 1% de tudo que eu quero. E isso daí me incomoda bastante. É uma das coisas que eu tenho tratado em terapia também. E eu vim dizer sobre o quanto que esse jogo que eu tá na capa tem me ajudado e me ajudou muito desde quando eu joguei lá na época da pandemia a desacelerar, a tentar entender as coisas como um processo devagar, que existem diversos inúmeros percalços no meio do caminho. E eu sei que muitas pessoas não gostaram muito desse jogo. Hoje eu sei que é muito mais famoso justamente pelo fato de que ele chega a ser até monótono, diversas vezes. Eu já recomendei para muitos amigos e grande parte deles dropou o jogo justamente pelo fato de que não é para todo mundo. E esse jogo eu considero que, junto com The Witcher, ele é um dos jogos da minha vida e ele me ensinou muito, não só pela parte de luto, né, mas também pela forma como que eu encaro os meus dias, eu encaro o meu mental e a forma como eu me trato também. O primeiro jogo, ele é muito mais duro, por assim dizer, na questão de te punir no começo, porque você não tem nenhum tipo de recurso, você não sabe praticamente o que que aconteceu, o que você está fazendo, você só sabe que aconteceu uma catástrofe, um apocalipse no planeta, e você está ali juntando a América novamente. Você é a pessoa responsável, por assim dizer, para entregar os suprimentos e reconectar a América, no caso América do Norte, né, porque sempre América do Norte. E o jogo você começa praticamente sem nada, sabe, sem nenhum tipo de equipamento e com o tempo ali as pessoas vão te retribuindo, te agradecendo com equipamentos, com coisas que vão melhorando ali a forma como que você encara aqueles ambientes, muito hostis, né, seja neve, seja zonas de BTs, diversos tipos de equipamentos que te ajudam a carregar mais peso, a ser mais rápido, veículos diversos, que no caso são os caminhões de longo alcance e as motos também de longo alcance. E até você chegar nesse determinado momento que as coisas estão tranquilas e você consegue, sei lá, andar numa estrada aonde os BTs não te alcançam, os mulas não te alcançam, que são as pessoas que roubam as cargas, né, viciadas em roubar. Você tem que ralar muito no jogo. Você realmente sente um alívio até mesmo do personagem quando ele tá carregando algo muito pesado e ele tá descansando, ele fica ofegante. E diversas vezes eu enxergo nesse jogo justamente pelo fato de que muitas vezes eu não consigo parar. Parece que eu tô sempre ali no overthinking, pensando demais. Eu não consigo tirar aquele peso das minhas costas. E quando de repente eu consigo, eu sinto um alívio imediato, sabe? Eu me sinto muito aquele mito de Sísifo que tá sempre carregando uma grande pedra nas costas e ele não deveria estar carregando aquilo. E quando você percebe que você estava carregando à toa aquele peso, é libertador. E o Death Stranding é um jogo incrível, nas mensagens que ele passa, principalmente quando ele diz a respeito do próprio personagem do Sam Porter Bridges, né? Que é o cara que entrega. Ao mesmo tempo, você tá ali cansado, e eu acho isso daí uma genialidade incrível do Kojima, pelo fato de que você coloca diversas placas, no meio do caminho, e quando você tá com a estamina baixa, você tá cansado, você passa naquela placa, por exemplo, uma lá que eu gosto muito, eu até tatuei, que é Keep Going, que é continue persistindo, que eu até tatuei aqui para vocês terem ideia. E a sua estamina volta, você meio que tem um fôlego extra, sabe. E eu acho genial o fato de que, como ele trabalha essa mentalidade, essa coisa de tipo: "Poxa, vamos lá, continua, falta mais um pouquinho", sabe. "Você vai conseguir, não para, continua persistindo". E isso meio que reflete muito na minha vida como um todo.
Eu que sempre tive muita dificuldade de focar nas minhas coisas e de continuar mesmo diante de dificuldades e de momentos ruins. Eu tive sempre muita dificuldade em ser consistente nas coisas que eu quero fazer e com o tempo eu fui melhorando isso, mas esse jogo me encontrou e eu encontrei esse jogo também, e eu aprendi muito sobre mim mesmo, sabe, sobre essa paciência de que, cara, não adianta eu tentar correr num terreno que eu não estou preparado ainda para andar, sabe? Principalmente ali no caso da montanha de gelo, que você começa a primeira vez subindo ali, é tortuoso, você não tem equipamento nenhum para subir aquilo direito. E é horrível a primeira vez, mas depois vai ficando mais fácil. E isso daí diz muito sobre a constância, sobre a gente persistir, sobre a gente não simplesmente largar as coisas de lado quando ficam difíceis. É muito complicado realmente a gente ficar esperando o momento certo, o equipamento certo, o dia certo, tudo exatamente nos trincos para a gente fazer alguma coisa que a gente quer. E às vezes esse dia, esse momento nunca chega e você tem que fazer, independente de estar fácil ou não. O seu objetivo está ali. Você tem que dar um jeito de chegar até lá. E é uma coisa que eles facilitaram muito no segundo jogo e no primeiro é muito mais desafiador por causa disso. Ele te desafia a planejar uma rota menos tortuosa, por assim dizer, porque os seus desafios vão continuar lá. Não tem muito o que você fazer e você não tem o equipamento no momento. E ele diz muito sobre a gente fazer aquilo que a gente consegue com a possibilidade que a gente tem, sem se cobrar tanto, sem querer acelerar um processo que ele é realmente lento. E num momento da sociedade, do mundo, onde tudo está constantemente acelerado, as pessoas assistem vídeos em dois, ouvem áudios em dois, não conseguem ler um livro, querem ler o resumo do livro. Isso é um jogo muito importante porque ele justamente te coloca no lado contrário de que é, cara, você tem que ir etapa por etapa. Não adianta você correr porque você vai danificar a carga, você vai danificar o veículo, você vai machucar o bebê e você precisa ficar mais tranquilo. Você tem que simplesmente seguir o fluxo do que o jogo está mandando você fazer, não correr, não achar que você não vai ser punido por uma escolha que você fez. Você vai, independente dela ser boa ou não, sabe? Tem punições e tem ali as bonificações, né? No caso, ônus e bônus. E esse jogo é interessante porque cada vez que eu jogo, ele me traz uma ideia nova, ele me traz um conforto. Inclusive, uma vez alguém falou assim: Poxa, se você gosta tanto de andar num jogo, anda também pessoalmente. Eu falei, cara, mas eu ando, eu corro, eu ando praticamente todo santo dia, mas às vezes você quer sair um pouco da vida real aí para esse negócio. E junto com as músicas ali do Low Horror, que é uma banda que eu sou apaixonada graças ao jogo, consegui trincheirar muita coisa que eu não conseguia na minha vida. E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais aberta a diminuir o ritmo, justamente pelo fato de que esse jogo me ensinou como que é importante a gente simplesmente estar naquele momento presente, só admirar, só fazer as coisas devagar, fazer uma coisa de cada vez e não ficar ali, cara, nessa constante sobrecarga de informação, de coisas para fazer. E é muito maneiro isso. Então, se vocês, assim como eu, sofrem com ansiedade, estiveram muito tempo conectados em rede social, e se você tem a chance de jogar, seja no console ou no PC ou até no Steam Deck, eu recomendo muito esse tipo de jogo. Ou então você pode até mesmo assistir o jogo, o detonado do jogo, né, no YouTube, que você tem muitos por aí, e com certeza ele vai te ensinar alguma coisa, vai te dizer alguma coisa, assim como ensinou para mim. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos até o próximo. Não é mais sobre concurso esse vídeo, talvez possa ser, depende de como você enxergar a mensagem. E tenha um bom dia.